Olá, tudo bem? Que bom lhe encontrar aqui em nosso canal mais uma vez. Sempre a gente começa nossos vídeos externando a minha alegria, a minha satisfação sempre que eu chego aqui no canal e me encontro com você assistindo um de nossos vídeos. Pois bem, hoje vamos trazer um conteúdo bem interessante, um assunto bem relevante para quem gosta de cultivar essas plantas maravilhosas que são as rosas do deserto. E que assunto é esse? Do que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar como formar uma copa ou a arquitetura de uma copa para que ela fique mais densa e com isso você tenha mais material vegetativo, consequentemente mais flores. Então eu poderia até chamar esse vídeo de como florir ou como fazer sua planta florir mais ou como ter mais flores na sua rosa do deserto. Mas na realidade as flores são uma consequência desta estruturação da copa e você vai entender isso ao longo do nosso vídeo. Se esse assunto lhe desperta interesse, curiosidade ou até mesmo algum tipo de dúvida, eu lhe convido a assistir o nosso vídeo na íntegra, assista ele todo para que você não deixe passar nenhuma informação e desta forma não ter nenhum tipo de dúvida sobre o assunto que será abordado hoje. Eu sou Amaury Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adênio e este é o nosso canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo e aproveite o nosso conteúdo de hoje. Aliás, chega de lero-lero, chega de conversa e vamos ao que interessa, que é ver e saber um pouco mais como melhorar a copa das minhas plantinhas ou das nossas rosas do deserto. Vem comigo que o conteúdo de hoje eu tenho certeza que você vai gostar muito. Muito bem, nossa vinheta já rodou, nós já estamos aqui de volta com algumas plantinhas e hoje nós vamos ter um verdadeiro desfile de plantas diferentes aqui para mostrar um pouco mais sobre esse assunto que é a formação de copa. A pergunta é, se inscreveu no nosso canal? Se esqueceu? O celular tocou? O maridão chamou? Não tem problema nenhum. Se inscreve menino, se inscreve menina, porque o conteúdo de hoje está recheado de informações importantes e que eu tenho certeza que você vai gostar. Sempre que eu começo a falar sobre esse assunto, eu deixo bem claro, ou gosto de ressaltar, que existem duas formas de se constituir a copa de uma planta, a copa de uma rosa do deserto. A primeira é uma forma natural, é uma forma que você não intervém, você simplesmente aguarda que a planta emita uma quantidade de galhos suficiente para que você tenha uma formação de copa bem interessante. Ou seja, uma copa com estrutura, com arquitetura bem formada. Traduzindo em miúdos, que essa planta tenha vários galhos para que você tenha uma copa frondosa, digamos assim. Mas todos nós sabemos que nem sempre isso vai acontecer. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, o que nós vamos encontrar são plantinhas como essas daqui. Se você já plantou sementes, você já deve ter se deparado com certeza com casos como esse. Ou seja, plantas que têm apenas um galho, né, que são os nossos espetinhos de churrasco, digamos assim, e essa planta vai continuar crescendo, 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 e muito provavelmente não vai emitir novos galhos. Ou, quando emitir esses galhos, ela já vai ser uma planta muito grande. E desta forma vai ser muito difícil que esta plantinha venha constituir uma arquitetura de copa interessante sem que eu precise intervir. Geralmente essas plantas são destinadas a porta-enxerto, ou seja, para um cavalo. Nós vamos cortar essa planta e vamos colocar um material genético aqui para que ela vá se desenvolver a partir deste enxerto. Pois bem, da mesma forma, algumas plantinhas apresentam até a emissão de outro galho, mas muitas vezes para por aí, ou seja, uma plantinha que emitiu 2 galhos e esses galhos vão continuar a crescer, 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 assim como esta outra plantinha, e
não vai me formar uma copa muito interessante. Geralmente plantas assim também são destinadas aqui no nosso espaço para cavalo ou para serem porta-enxerto, ou seja, vão receber material genético de uma flor especial e a partir daí vão seguir a sua vida. Mas, às vezes a natureza é pródiga, a natureza termina nos oferecendo outro tipo de situação totalmente diferente dessas daqui. E nós podemos ver nessas duas plantinhas que aqui estão. Esses dois exemplares, também de sementes, apresentam uma conformidade ou uma estrutura de copa totalmente diferente das plantinhas que nós mostramos anteriormente. Vou botar todas aqui para que a gente possa observar bem. Olha só. Nas plantas da extremidade, a natureza não foi muito generosa, digamos assim, na questão de estruturação de copa. Podemos ver que nós temos um galho, temos dois galhos. Um galho, dois galhos. Já nessas daqui, veja a quantidade de galhos que essas plantinhas emitiram. Né? Com certeza, cada plantinha dessa tem, eu vou chutar aqui embaixo, mais de 6 galhos. Isso me indica que essas duas plantinhas vão conseguir uma estrutura de copa, uma arquitetura de copa muito mais pungente, né? Muito mais densa, muito mais elaborada do que as plantinhas que nós mostramos anteriormente. E isso vai acontecer sem que eu precise intervir, ou seja, eu não preciso fazer absolutamente nada. Por quê? Porque a natureza, neste caso, foi extremamente bondosa com essas plantinhas. Outra coisa que nós percebemos é que quando este tipo de desenvolvimento acontece, e isso se chama desenvolvimento, tá? Enquanto isto daqui se chama crescimento. Nós já aprendemos isso, tem um vídeo inclusive que fala sobre isso. Dá para ver que geralmente as plantas que têm um galho só se desenvolvem, ou melhor, crescem mais rapidamente do que as plantas que têm uma quantidade maior de galho. Então, essas plantinhas se desenvolvem mais rápido, porém crescem mais vagarosamente. Enquanto estas plantinhas crescem mais rápido, mas não se desenvolve tanto quanto essas daqui. Inclusive, nós temos em ambos os casos, né, dá para ver aqui, ó, pontos florais, tanto nesta quanto nesta daqui, mesmo esta sendo menor. Então vamos lá? Diferentemente das primeiras, essas plantinhas não vão ser destinadas para porta-enxerto ou para cavalo. Por quê? Exatamente porque tem uma estrutura de copa muito interessante. Então o que é que nós fazemos? Separamos estas plantinhas, ou as plantinhas que têm uma emissão de galho maior, e deixamos elas florirem, tá? As anteriores, que são essas daqui, não deixo geralmente florir. Pode até florir, mas assim que ela esteja pronta para receber o enxerto, nós vamos colocar um enxerto nela. Inclusive essa daqui também está com botão floral. Então o que é que acontece? Uma planta como essa nós deixamos florir. Por que florir? Porque vai que nesta plantinha aqui tem uma flor de cor interessante, não é? Imagine só quantos galhos eu já vou ter, quantos pontos florais eu vou ter. E mesmo que ela não seja de uma flor tão exuberante assim, mas se ela tiver uma flor que seja de multicamadas, esta plantinha vai se transformar em uma matriz receptora ou doadora de pólen, para que nós venhamos a utilizar este pólen, essa genética de multipétalas, em outras flores, em outras plantas, em outras matrizes sementeiras, tá certo? Então podemos ver aqui que a natureza às vezes ajuda. Mas vamos partir da premissa que a natureza não ajude, não seja o caso que nós mostramos aqui. O que é que eu devo fazer para aumentar a minha copa, para que minha planta tenha mais galhos e com isso eu tenha mais pontos florais e tenha também uma planta mais bonita, digamos assim. Essa estrutura de copa, gente, geralmente nós utilizamos para melhorar a estética da planta, para termos mais flores, para melhorar a copa, para aumentar, para adensar a nossa copa, sempre que a natureza não ajuda,
nós vamos usar um artifício que é a poda. Muito bem. A poda será utilizada para que a gente consiga aumentar o número de galhos, tá certo? Então, algumas pessoas têm uma certa fobia, têm um pouco de medo, têm pena de machucar a planta. Não tem jeito. Se você quiser aumentar a copa de sua planta, se você quiser ter mais flores, se você quiser, inclusive, gerar um pouco mais de sombra para proteger o caudex, esta é uma outra função da copa, você vai ter, caso a planta não tenha características de emissão de galhos, podar, intervir com podas. E a partir de agora a gente vai mostrar para vocês o que essas podas são capazes de fazer ou como nós devemos proceder com essas podas. Aqui nós temos um exemplo, né, uma planta também pequena, ela tinha apenas um espeto, nós cortamos esse espeto quando essa plantinha era um pouco mais nova, né, dá para ver, talvez não dê para ver uma cicatriz que tem aqui no meio. Com esta poda nasceram vários outros galhos, inclusive, como nós estamos na primavera, essa pequena começou a emitir, né, botões florais. Se esta plantinha não tivesse sido podada, possivelmente nós teríamos apenas um galho com um ponto de floração. Mas vocês podem ver aqui que nós temos um galho com floração, 2 galhos com floração, 3 galhos com floração, 4 galhos com floração. E muito possivelmente este 5º galho também vai emitir botão floral. Ou seja, eu vou ter uma quantidade de flores muito maior, tá certo? Mas nem sempre a planta responde desta forma, emitindo tantos galhos assim. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, o que vai acontecer é isso daqui. Nós temos uma plantinha, a plantinha está aqui, nós fizemos uma poda e desta poda surgiram 2 galhos, tá certo? Ou seja, nós duplicamos a quantidade de galhos. Tínhamos 1, agora nós temos 2. E o que é que vai acontecer? Nós vamos podar aqui novamente. E desses 2 vão nascer mais 2. Vamos sair de 2 e vamos para 4. E depois nós vamos podar novamente e vamos sair de 4 e vamos para 8. E depois vamos podar novamente e vamos de 8 para 16, de 16 para 32 e assim sucessivamente. Eu diria para vocês que eu devo continuar podando sem cessar a vida inteira? Não, não é necessário. Eu diria para vocês que na 3ª ou 4ª poda já dá para a gente dar um descanso para a planta e, obviamente, desfrutar dos benefícios desta copa nova, desta arquitetura de copa que você está formando, não é verdade? Então vamos lá. O pessoal geralmente, ou vocês geralmente perguntam, ou a maior parte das dúvidas são: Amaury, e quando eu devo podar? Não existe um prazo, ou não existe uma data, um intervalo certo para começar a podar ou para continuar a fazer esse trabalho de poda. Como eu mostrei para vocês, nesta daqui, a gente podou essa plantinha, ela era bem pequena. Ela devia ter mais ou menos uns 6 meses. Hoje essa plantinha deve ter mais ou menos, acho que perto de 1 ano, né? Então dá para ver que em 1 ano nós aumentamos a estrutura de galhos, mas é uma planta pequena, ou seja, não vale a pena, ao meu ver, podar essa plantinha agora. Mas vamos dizer que eu não tivesse podado ela tão cedo, né? Vamos dizer que eu tivesse podado ela nesse tamanho daqui, que essa plantinha tem mais ou menos 8 meses, entre 8 e 9 meses. Então o que acontece? Eu podo ela, sempre podo ela mais em cima, e aguardo a brotação de novos galhos. A Amaury botou um galho só. E o que é que eu faço? Poda de novo e aguardo. A Amaury, eu fiz a minha 2ª poda, mas você não vai acreditar. Nasceu um galho só de novo. O que é que eu faço? Poda de novo. Geralmente, quando você faz podas sucessivas, a planta tende a emitir mais galhos. Tá certo? Por isso que eu geralmente recomendo que você não faça a primeira poda, por exemplo, aqui embaixo. Porque caso sua plantinha emita apenas um galho, você não vai ter material para efetuar outras podas. Se você poda aqui mais em cima, você pode simplesmente, caso a planta não emita os galhos que você quer, ou pelo menos 2 galhos, você pode vir
fazendo novas podas, estimulando esta planta a lhe dar mais galhos, ok? Uma vez que você tenha feito a sua poda, aqui por exemplo, foi feita a poda, essa poda foi feita há 6 meses, tá bom? Aproximadamente 6 meses, entre 5 e 6 meses. O que acontece? Eu já posso podar novamente, tá? A depender da planta, a depender do vigor e a depender da genética, tem plantas que vão brotar mais rapidamente. O que é que eu faço aqui? Eu podo assim que eu tiver mais ou menos entre 6 e 10 pares de folha, ou 6 e 10 centímetros eu posso vir fazer uma nova poda. Isso daí vai acontecer mais ou menos em 4 ou 6 meses, nesse intervalo, tá certo? Então vamos supor que eu faço a primeira poda em janeiro, né? E 6 meses depois eu faço a segunda poda, eu saí de 1 galho para 2. Em junho eu tenho 2 galhos. Em dezembro eu vou podar novamente, vou ter 4 galhos. Em junho, ou seja, 1 ano e meio depois, eu vou podar novamente e vou passar para 8 galhos. Em dezembro, eu vou fazer uma outra poda e vou ter 16 galhos. Ou seja, na pior das hipóteses, caso você só consiga fazer 2 podas por ano, em 2 anos você vai ter uma planta com uma copa extremamente bonita, bem feita. A Mauri é muito tempo... Eita, um pequeno acidente aqui. A Mauri é muito tempo. Eu concordo em parte com você que não é uma coisa tão rápida, né? Mas 2 anos para você ter o benefício e poder desfrutar de uma planta extremamente bonita, eu acho que é um tempo até mesmo razoável, né? Então, bote na balança e veja se vale a pena. Bom, nós mostramos aqui, por enquanto, plantas de sementes, ou seja, não falamos de enxerto. E como é que eu devo proceder, Mauri, com o meu enxerto? Algumas pessoas têm medo, têm dúvidas. Eu posso podar o meu enxerto? Quando eu posso podar o meu enxerto? Pois é, claro que você pode podar o seu enxerto. Uma vez que esse enxerto já esteja consolidado na planta, você vai cuidar dele como se fosse uma planta de semente, sem nenhum tipo de problema. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Pois é, agora, se estava bom, agora vai ficar melhor ainda. Então vem comigo, porque agora nós vamos falar como tratar ou como podar esses enxertos para ter uma copa extremamente bem formada e com isso, é claro, muitos pontos florais, muitas flores bonitas. Vamos lá? Vamos aos enxertos. Muito bem, então saímos das plantas pequenas e passamos para plantas um pouco maiores, tá? É outra dúvida que o pessoal tem. Então nós vamos falar tanto de podas de enxertos quanto a poda em plantas maiores. Nós temos aqui esta plantinha, que é uma planta de semente, né? Nós fizemos um trabalho bem interessante com ela, inclusive ela vai estar em um dos vídeos nas próximas semanas. E nós fazemos sempre aqui o que nós chamamos de poda de descanso. E o que seria uma poda de descanso, Maurício? Deixa eu trazer ela um pouquinho mais para cá. Pronto, deixa ela aqui com a gente. Bom, aqui nós temos algumas plantas que são matrizes sementeiras. Esta é uma das nossas matrizes sementeiras. É uma planta rosa e branca, né? Muito bonita, de camada tripla, até um pouco perfumada. E o que é que nós fazemos aqui? Sempre nós fazemos sempre nós tentamos tirar das nossas plantas 2 safras de semente. E quando essas 2 safras acabam, nós fazemos uma poda, trocamos o seu substrato e às vezes deixamos que ela permaneça no mesmo vaso. Caso ela tenha se desenvolvido muito, passa para um vaso maior. Geralmente, neste período de primavera, era para essa plantinha estar me dando a segunda safra de sementes, mas ela teve um probleminha mais ou menos 1 ano atrás e terminou ficando um pouquinho para trás ou fora deste calendário que nós utilizamos com as outras plantinhas. Mas nós sempre respeitamos esse período de descanso. Então nós fizemos uma poda nela, né? Onde ela vai renovar todo este material vegetativo que aqui estava. Esses galhos estavam bem mais altos, né? Essa plantinha já tinha mais ou menos
uns 2 anos que a gente não fazia uma poda mais baixa, então fizemos agora. Você veja que a poda não é tão radical, eu não baixo tanto, tá vendo? Por quê? Porque se nesses galhos não nascerem pelo menos mais 2 galhos, eu vou fazer uma nova poda para aumentar ou para estimular o aumento de brotações, com isso aumentar a minha copa. Quando eu podei essa plantinha, para vocês terem uma ideia, ela tinha 19 galhos, tá? Contando as ramificações, é claro. Então hoje nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque esse daqui tem 2. Com essa poda, se cada um me der 2, eu já vou para 14 ou 15 galhos. Vou ficar um pouco atrás do que eu estava, mas daqui a mais ou menos 6 meses eu vou podar de novo essa planta e ela vai sair de 14 para 28 galhos. Então já vai estar com uma copa extremamente bem formada. Da próxima vez que eu fizer uma poda drástica nesta planta, eu já vou cortar os galhos que estão saindo daqui, ou seja, em vez de 7 galhos, nós vamos já partir de 14, ou seja, daqui a mais ou menos um ano, nós vamos passar de 14 para 28, de 28 para 56 galhos. E assim nós vamos formando esta copa ao longo do tempo. Como eu falei para vocês, não é algo que aconteça rapidamente, mas o resultado final com certeza surpreende e vale a pena. Bom, deste lado aqui nós temos algumas plantinhas de enxerto. Vou começar com esta daqui. Bom, esta é uma planta maravilhosa, né? Deixa eu ver qual foi que eu peguei. Ah, tá. Essa é a Moran, né? É uma planta extremamente bonita, né? Na verdade foi um presente do PEAM. Agradeço muito, meu amigo, viu, pelo presente que você me enviou. O PEAM me enviou algumas plantas e a Moran foi uma delas. Sempre que uma planta chega aqui, nós fazemos o quê? Replantamos e já podamos, tá vendo? Então, esta plantinha chegou, tinha alguns galhos aqui em cima, mas nós já podamos para ela diminuir um pouco a altura da copa e ganhar novos galhos. Então, este daqui foi um enxerto muito bom, por sinal, dá para ver aqui 3 brotações, uma planta extremamente sadia, saudável, né? O caudex está bem robusto, bem duro, e daqui a mais ou menos alguns dias ela vai começar a emitir brotações. Aqui, inclusive, como essa plantinha já foi podada há mais ou menos umas 2 semanas, eu já consigo ver que neste galho daqui eu vou ter 1, 2 brotações com certeza, talvez até aqui uma terceira. Neste outro galho daqui, que é este daqui, eu vou ter talvez a segunda brotação esteja aqui embaixo, 2 brotações. E neste outro galho daqui, vamos lá, que é esse daqui, 2 brotações. Então eu arrisco dizer que esta plantinha vai ter daqui a mais ou menos 2 semanas 6 ou 7 galhos. Eu estou saindo de 3 para 6 ou 7, ou seja, estou duplicando a quantidade de galhos. Como eu falei para vocês, a copa é extremamente importante, não só para aumentar material vegetativo, material verde, folhas. Aumentando essas folhas, você vai aumentar a síntese energética da planta, que é feita pela fotossíntese. Quanto mais folhas, mais energia a minha planta gera. Quer dizer, cada folhinha dessa é como se fosse um painel solar. Então, quanto mais energia a minha planta gerar ou conseguir transformar, melhor será o seu desenvolvimento, melhor será o seu crescimento. Além desta copa, fazer sombra em seu caudex. Então, às vezes a gente não precisa se preocupar tanto quando essas plantas ficam no sol. Por quê? Porque uma copa bem formada também termina sombreando o nosso caudex, tá certo? Então, como eu falei para vocês, possivelmente essa plantinha vai ter entre 6 e 7 galhos. A gente está dobrando o número de galhos. Vamos trazer aqui uma outra situação. Ó, outra plantinha. Essa planta já passou pela poda, deve ter mais ou menos, diria para vocês aqui que deve ter umas 5 semanas, né? Um pouco mais de um mês. Nós tínhamos 2, 3 galhos. Nós fizemos a poda, hoje nós temos 2,
temos aqui mais 3, 5, 6, 7 galhos, tá certo? Vamos dizer que este pequenininho não vá para frente. Às vezes a planta emite 3, 4 galhos, mas apenas 2 ou 3 se desenvolvem. Então nós conseguimos nessa plantinha também dobrar o número de galhos. Essas podas, além de trazer esse benefício de dobrar, de aumentar a estrutura da sua copa, também faz com que essa planta sempre se mantenha mais baixa, de uma altura que não fique desconfortável para você estar fazendo alguns manuseios. Aqui eu tenho planta que tem 1,80 m, tem minha altura, né? Tem arábico aqui que tem 1,80 m, que nunca foi podada. Nós deixamos ela crescer exatamente para ver, para estudar, para observar este crescimento e a sua morfologia durante esse processo de crescimento. Então aqui dá para ver que nós saímos com certeza de 3 pontos florais para 6 pontos florais. É uma planta muito bonita. Essa daqui qual que é? Essa é a Brigitte. É uma flor muito linda mesmo. Então deixa eu botar ela aqui do lado. E vamos trazer aqui mais um exemplar. Essa daqui é uma TS 305, uma flor branca, na minha opinião, uma das mais bonitas que existem. Também é uma matriz nossa. Essa plantinha, gente, tinha um enxerto e o enxerto só tinha uma brotação, que era essa aqui do meio, tá? Nós pegamos esse enxerto e cortamos. Ele bifurcou, nós ficamos com 2 galhos, tá vendo? 2 galhos. Essa plantinha ficou 1 ano sem poda. Esses 2 galhos foram crescendo, mas não se ramificaram. Então nós ficamos com a plantinha com 2 galhos grandes. Então o que nós fizemos? Podamos esses 2 galhos para que a gente ganhe ou tentasse ganhar novas brotações, que foi o que aconteceu. Dá para ver aqui, por exemplo, que neste galho eu tenho 3 brotações e neste outro galho eu tenho também 3 brotações. Ou seja, de 2 galhos, neste caso daqui, nós saímos de 2 para 6 galhos. Então, a planta ficou um pouco mais baixa, não tem problema nenhum, porque o que me interessa aqui é o ponto de floração, não a altura da planta. Então, esses galhos vão crescer, eu já vou ter uma copa melhor formada, e daqui a mais ou menos 6 meses ou daqui a 1 ano, vamos estudar, cada caso é um caso, nós vamos fazer o quê? Uma nova poda. Mas não em 2 galhos, e sim em 6. Então, se nós saímos de 2 para 6, daqui a 1 ano nós vamos sair, por exemplo, de 6 para 12 galhos no mínimo. Ou seja, você vai ter 12 pontos florais. Então dá para entender o que é que acontece quando você poda a sua planta e dá para entender como é que nós vamos trabalhar nesta formação de copa, nessa estrutura de copa que nós queremos. Nós só estamos falando aqui, por enquanto, da parte mais tranquila, que é a poda. Mas depois você pode fazer o quê? Direcionamento nessa copa para melhorar a distribuição desses galhos e até mesmo a morfologia de sua planta. E é isso que nós vamos mostrar para vocês agora. Algumas plantas que já passaram por essa poda há mais tempo e o resultado que essa poda vem trazendo para essas plantinhas. Pois é, tá gostando? O que é que você está achando disso tudo? Você já faz esse processo, você já faz essas intervenções aí na sua planta? Conte para mim aqui nos comentários que a gente aí vai se conhecendo melhor. O que é que você acha? Conto com o seu comentário ou com o seu relato aqui embaixo. Então, deixa eu trazer umas plantinhas um pouco maiores que já passaram por essa intervenção há um pouco mais de tempo e vamos tentar mostrar para vocês ou quem sabe lhe incentivar a fazer esse trabalho, né, de estruturação ou de melhoramento na arquitetura da sua copa. Muito bem, aqui estamos de volta e como eu falei para vocês, nós trouxemos 2 plantinhas um pouco maiores para que vocês pudessem ver como é que estão o desenvolvimento dessas pequenas. Todas as 2 plantinhas já passaram aqui pelo nosso canal e tem vídeos mostrando essas intervenções. Nessa plantinha nós colocamos, né, ensinamos como fazer uma contenção para colocar mais substrato e permanecer com ela um pouco mais de tempo neste vaso. Essa plantinha, inclusive, já está mais do que na hora de sair desse vaso. Mas vamos ao que interessa. Vamos lá? Deixa eu puxar ela para cá. Essa plantinha passou por uma poda também. Dá para ver que ela foi podada aqui no seu centro, gerou 3 galhos. Não gerou 2, já gerou 3.
Depois de um tempo nós podamos esse galho e tivemos 2 galhos aqui, tivemos mais 2 galhos aqui e tivemos um galho só aqui. Na verdade tinha um segundo, mas apodreceu, tá bom? O que é que nós vamos fazer? Neste ponto daqui eu já posso fazer uma nova poda nesta pequena. Aqui eu devo ter mais ou menos uns 8 centímetros de material genético, então eu já posso simplesmente vir e fazer uma nova poda nessa pequena e sair de 5 pontos de galhos, ou 5 pontos florais, para, quem sabe, 10 pontos. Ou seja, a minha planta está chegando aonde eu quero. Na realidade, eu quero essa plantinha pelo menos com 20 pontos florais. Então eu já tenho 5. Com esta nova poda eu vou para 10. Na próxima poda eu vou para 20. Com o 20 eu já vou ter uma copa bem estabelecida, ou seja, eu já posso deixar minha plantinha simplesmente ficar florindo à vontade, eu vou só curtir e fazer podas para manter a morfologia da minha plantinha, caso um galho cresça mais ou outro. Mas dá para ver aqui que ela já está com essa copa bem formada, inclusive já está me colocando aqui alguns botões florais. Bom, vamos lá. E aqui nós temos uma outra plantinha. Opa! Também já passou por aqui, foi uma planta que nós fizemos a aramação, né? Inclusive já está na hora da gente tirar este arame. Este arame daqui serve para quê? Para conduzir, para fazer a condução desses meus galhos, tá vendo? Para puxar mais para fora, caso eu queira, para trazer para um lado ou para puxar para o outro. Então nós usamos essa técnica de aramação. Podemos também, caso eu queira puxar este galho para fora, usar uma técnica de tensionamento, onde eu vou amarrar um cordão, um arame aqui e vou puxar esse galho para fora. Já são outras técnicas, né, para você cuidar da morfologia ou da arquitetura da sua copa, posicionando esses galhos aonde você quiser. Muito bem, esta plantinha também sofreu poda, né? Dá para ver aqui que nesta poda nós ganhamos 3 galhos, né? Fizemos aqui em cima uma nova poda, já temos 2 galhos. Deste outro lado já temos também 2 galhos. Um galho virou 3 galhos, 3 galhos já viraram 1, 2, 3, 4, 5 galhos, tá? Deste outro lado a mesma coisa, 2 galhos, 4 galhos, tá? Deste outro lado, 1 galho, 2 galhos, 3 galhos. Olha que legal. Este outro daqui, 2 galhos, 4 galhos aqui em cima, de 2 viraram 4, e eu tenho um no centro, deixa eu virar aqui novamente, tá? Que eu tenho um galho, bifurcou, virou 2, 3, 4, né? 3, 4, com mais um, 5. Ou seja, essa plantinha tem quantos galhos? Tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoje tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Essa plantinha tem pelo menos 18 galhos. Olha só que espetáculo. Já começou a florir. É uma flor simples, tá? Inclusive nós podemos ver aqui que nós temos uma vagem, né? Vai para a nosso banco de sementes, ou seja, para o nosso mix de sementes simples. Mas dá para ver aqui que a sua copa vai ser constituída toda nesta altura, estrutura de galhos embaixo, copa frondosa acima, sombreamento na parte do meu caldex, mais pontos florais. Então, essa é a estrutura de copa que nós estamos propusendo, que nós estamos sugerindo para que você faça aí na sua plantinha. Dá para ver que, olha só, essa já está se formando, essa já está praticamente formada. Aqui nós temos outras plantas que são um pouco maiores do que essa, que estão passando também por esse tipo de trabalho, mas são muito pesadas, não dá para a gente trazer e botar na mesa ou na bancadinha. Mas em breve a gente está acabando de montar e de arrumar o nosso espaço. Nós vamos fazer um tour com vocês, mostrando toda a nossa coleção, mostrando aqui o espaço, como ficou, tudo direitinho. Este foi o nosso assunto de hoje, né? A transformação de sua planta, né? Ou a estruturação da copa da sua planta. Como eu devo fazer, como eu devo proceder, tanto numa planta de semente, que nós vimos, quanto
em um enxerto. Essas duas plantinhas, por exemplo, são plantas de semente. Esta planta do lado de cá, possivelmente, nesta daqui, nós vamos fazer um enxerto de flor especial. Possivelmente, vamos fazer neste ponto agora, ou seja, nós já vamos podar e vamos enxertar. Então nós vamos trazer para esta plantinha daqui uma flor específica, ou até mesmo, quem sabe, mais de um tipo de enxerto de duas cores, é uma coisa a ser estudada. Esta outra daqui também é uma matriz, né? Mas é uma matriz sementeira de mix simples para cavalo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, espero que tenha sido útil ou que se torne útil para você em algum momento aí do seu cultivo, do seu trato com suas rosas do deserto. Muito bem, nós vamos ficando por aqui, mas antes, é claro, eu tenho que fazer o quê? Exatamente. Eu tenho que mandar beijos para quem é de beijos, abraços para quem é de abraços. E para quem for guloso, Amaury, como eu sou um guloso, eu sempre digo para vocês, eu sou guloso. As nossas plantinhas também são gulosas, você veja que elas são bem gulosas. E eu acho que você também é guloso. Você não vai me enganar, eu já lhe conheço há muito tempo, eu sei que você é guloso. Então, para todos nós, para mim, para as plantinhas e para você, muitos beijos, muitos abraços, todos eles recheados, transbordando de tudo aquilo que exista de melhor no nosso universo. Sempre é isso que eu vou desejar para vocês, o melhor, tá certo? Como sempre, nós vamos deixar aqui 2 conteúdos, tá? Em um deles, nós vamos falar sobre poda, afinal de contas, é uma intervenção que se faz necessária sempre em nossas plantinhas. E o segundo, eu vou falar sobre enxerto. Na realidade, eu vou convidar nosso amigo Valmor, meu amigo e irmão, forte abraço para ele, para que ele dê umas dicas de enxertia para a gente. Então, caso você ache que vale a pena assistir os conteúdos, eu lhe convido a assisti-los. Muito bem. Então, mais uma vez eu me despeço, vou ficando por aqui, mas nos encontraremos em breve. Aonde, Amaury? Aqui em nosso canal, é claro. Quando? No lançamento de mais um de nossos vídeos, ou quem sabe, em uma das nossas lives que nós sempre fazemos às terças e quintas, a partir das 20 horas. Se inscreveu em nosso canal? Obrigado. Se esqueceu, ainda dá tempo. Clica aí no botão inscreva-se e venha participar de nossa família. Deixou o seu like? Ativou o sininho? Quer participar mais de perto? Quer interagir comigo um pouco mais? Então eu lhe convido, venha ser membro do nosso canal. Estou lhe esperando, venha fazer parte da nossa família. Então até a próxima, ou até breve e bye bye.